Olá turma, de volta por aqui com mais um vídeo. Bom, hoje na verdade esse vídeo é uma espécie de continuação de um vídeo que eu postei anteriormente, que eu postei recentemente sobre a filosofia medieval, ou mais necessariamente sobre o pensamento cristão na Idade Média. Esse primeiro vídeo sobre patrística e escolástica, as pessoas que viram me mandaram, muitas mandaram comentários pedindo para que eu desse continuidade a esse assunto, estendesse esse assunto um pouco mais, principalmente acerca da escolástica. Então, atendendo a esses pedidos, conforme também eu havia prometido, eu quero falar um pouco sobre isso. Para recapitular, no vídeo anterior sobre esse tema, a nossa conversa foi acerca da patrística e como o pensamento cristão foi se formando a partir dos chamados pais da igreja, eles que se empenharam na elaboração de diversos textos sobre a revelação cristã, a fé cristã, a moral, a graça, enfim. E uma grande tentativa da patrística foi munir a fé com argumentos racionais, conforme a gente viu nesse vídeo anterior. Um dos nomes citados por mim, que tem grande evidência na patrística, é o Agostinho de Hipona, o também conhecido e consagrado pela Igreja Católica como Santo Agostinho. Então a patrística tem essa tentativa de conciliar razão e fé. Agora, no vídeo de hoje, eu quero estender esse assunto para a escolástica. Para começar, podemos dizer que a escolástica é uma espécie de método, uma instrução com fundamento no método do ensino dialético que ocorria nas universidades na Idade Média. A escolástica é basicamente um encontro das ideias cristãs com as ideias da filosofia e podemos dizer que as filosofias herdadas, principalmente herdadas de Aristóteles, ainda que na escolástica também temos alguns pensamentos do Platão, conforme a gente via na patrística e com Santo Agostinho, mas o Aristóteles aparece com as suas ideias, principalmente com Tomás de Aquino. Podemos dizer, a grosso modo, que a escolástica tinha como característica a fusão do pensamento racional e a fé cristã. Ou seja, a escolástica tenta mostrar que a razão e a fé, elas não se opõem, elas não são coisas opostas. Ao contrário, elas se complementam, elas se explicam, elas estão andando de mãos dadas. Ou seja, podemos dizer que você não tem que escolher entre a fé ou a razão como se fossem coisas opostas. Porque tudo aquilo que a razão apresenta, aquilo que a razão descobre, a fé já sabe. Ou seja, a fé já chama a existência e a razão simplesmente acessa, através do conhecimento, das investigações, do método, acessa aquilo que a fé, de certa forma, já trouxe ou já chamou à existência. Um dos grandes nomes da escolástica, o Santo Anselmo, ele dizia basicamente o seguinte: não quero saber para crer, mas crer para saber. Isso, de certa forma, nos faz entender melhor o que é que a escolástica queria dizer. Ou seja, para o Santo Anselmo, não faz sentido você saber e só apenas depois de você saber, você crer. Porque aí, ora, já não é mais fé, é fato. Como aqueles que dizem, eu só acredito em Deus se alguém me provar aqui como 2 mais 2 são 4 que ele existe. Se ninguém me provar, então eu não acredito. Para Anselmo, esse pensamento perde completamente o sentido. Quando você diz que precisa ter todas as evidências primeiro para depois você crer. Isso perde o sentido. Vou dar um exemplo aqui para facilitar. Você está lá com seus amigos, comendo pizza, assistindo aquele seu filme preferido, de repente começa a chover forte, fazendo barulho na janela, fazendo barulho no telhado, e aí você se levanta para apreciar a chuva, vai até a janela, vê a chuva caindo e de repente você grita: veja pessoal, a chuva está caindo, agora eu creio que está chovendo, agora eu creio na chuva, agora eu tenho fé na chuva. Ora, provavelmente seus amigos vão rir de você. Por quê? Porque agora que está chovendo, não faz mais sentido você dizer que tem fé que está chovendo. Não faz mais sentido você dizer que crer que está chovendo, porque isso já é uma constatação. É por isso que Anselmo, escolástico, recomenda: não quero saber para crer, eu quero crer para saber. Então você percebe que as duas coisas, elas não se anulam, Uma simplesmente está complementando a outra. Então nós podemos dizer que a escolástica acreditava que o objetivo da fé é levar ao conhecimento.
O objetivo da fé é justamente levar as pessoas ao conhecimento. A fé, ela não anula o conhecimento, ela te leva ao conhecimento. Quando você tem fé, você passa a ter mais conhecimento. Entre os nomes que nós podemos citar da escolástica, já citei Santo Anselmo, mas destacamos São Tomás de Aquino, que viveu no ano de 1225, e uma das suas contribuições foi fazer uma releitura do pensamento de Aristóteles, basicamente dando uma ênfase ao pensamento cristão. Provavelmente você, em algum lugar, já ouviu falar sobre o São Tomás de Aquino, que é um nome importantíssimo na escolástica. Ele desenvolveu, aliás, aquilo que ficou conhecido como as 5 vias ou as 5 provas da existência de Deus, ou seja, ele evidentemente acreditava em Deus e passou a querer entender e mais do que isso, passou a querer provar a existência de Deus. Então nós encontramos essas 5 vias, de repente em outro vídeo eu posso falar sobre elas, mas essas 5 vias que tentam evidenciar que Deus existe. Então esse pensamento da escolástica, que aconteceu basicamente aí no século IX depois de Cristo até o século XV, século XVI, eles na escolástica acreditavam em Deus, mas eles queriam mostrar evidências, ou seja, eles criam, mas eles queriam também compreender. A escolástica, ela surge dessa necessidade de responder às exigências da fé. Ou seja, se a razão não pode conhecer, por exemplo, a essência de Deus, a razão não pode conhecer a essência de Deus, pode, no entanto, demonstrar a sua existência e através da criação do mundo. Pode mostrar a sua existência ou pode mostrar que o mundo foi criado, pode provar isso aí. Porque, obviamente, a razão não pode conhecer alguns mistérios, como é o caso da natureza de Deus, a essência de Deus. Isso está muito além da nossa compreensão. Agora, uma vez que você crê, a razão ela pode mostrar, pode evidenciar essa sua existência. Os ensinamentos dos escolásticos inicialmente eram ministrados em catedrais e posteriormente se estenderam às universidades. E você pode ter certeza absoluta que hoje nós devemos muito a esse pensamento de São Tomás de Aquino, de Santo Anselmo, de Santo Agostinho lá da Patrística e de tantos outros que contribuíram na filosofia medieval, tá bom? Então esse é um rápido, breve resumo sobre a escolástica. Eu espero que tenha contribuído. Se você gostou do canal, clique aí no joinha, se inscreva, mande para os seus amigos e eu espero continuar contribuindo com você por aqui. Um abraço e tchau, tchau.